Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo da quinta semana. Hoje estarei apresentando para vocês como realizar a movimentação do nosso morcego dentro do cenário. Bom, ele terá apenas um único movimento, que seria ele ficar voando na tela, ou você pode entender também como se ele ficasse pulando dentro do nosso cenário. Então, para isso, vamos lá dentro da sprite do morcego. E agora iremos dentro do bloco de eventos e iremos colocar a nossa função quando o jogo for inicializado. Porque eu não quero misturar a inicialização do tamanho com a inicialização da movimentação do nosso personagem. E para controlar o voo do nosso personagem, a gente vai utilizar uma variável para que ela possa controlar os valores com que o morcego está no eixo Y, que seria mais ou menos a ideia que a gente utilizou lá dentro da sprite do cano, que era o eixo Y que controlava exatamente a altura com que o cano era inicializado. E a gente vai fazer quase o mesmo para o nosso morcego. Só que diferente do nosso cano, que ele recebia algum número aleatório, o nosso morcego ele vai receber os valores quando alguma tecla for pressionada. Ou seja, quando a tecla espaço, por exemplo, for pressionada, então haverá um aumento no valor do eixo Y, que significa que ele estará indo para cima. E então, para nós começarmos a utilizar a nossa variável que vai controlar a altura com que o nosso morcego está, primeiramente vamos lá dentro do bloco de variáveis e iremos clicar neste botão criar uma variável. Eu irei colocar o nome desta variável como sendo o voar, porque é exatamente essa variável que vai controlar o voo do nosso morcego. Bom, mas antes de começarmos a utilizar a nossa variável voar, nós precisamos primeiramente inicializar um valor dentro dela. Então, lá dentro do bloco de variáveis ainda, nós iremos selecionar a função mudeVoar para 0. Eu vou trocar o valor 0 para -2. O que significa esse valor negativo? Bom, quando um número for negativo, significa que o nosso morcego estará indo para baixo, enquanto valores positivos significa que o nosso morcego estará indo para cima. Mas o que deverá acontecer dentro desta função? Essa função ela irá trabalhar mais ou menos como se fosse a gravidade do nosso jogo. Então, constantemente, esta função irá subtrair os valores do eixo Y do nosso personagem para que ele nos dê a sensação de que o nosso morcego estará caindo. Então, como isso aqui vai ficar dentro de uma função que se repete para sempre, então o nosso personagem constantemente será atraído para o chão, graças aos valores que a gente vai acabar subtraindo do eixo Y. Então, inicialmente o eixo Y vai valer, por exemplo, 10, então ele vai caindo gradativamente um por um. Então ele vai começar na posição 10, depois 9, depois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0, até ele atingir o chão. E como o nosso personagem morcego será afetado constantemente pela nossa gravidade que vai ter no nosso jogo, então será uma função que deverá ocorrer toda vez, Ela deverá ocorrer sempre que o jogo estiver em funcionamento. Então, para isso, nós iremos lá dentro do bloco de controle e iremos selecionar a nossa função sempre. Porque sempre ela deverá atrair o nosso personagem para o chão. Então, para isso, nós iremos agora lá dentro do bloco de movimento e iremos selecionar a nossa função mudeY para 0, que já vem por padrão. Eu irei trocar o valor 0 para a nossa variável que a gente já tinha criado, que seria voar. Então, sempre mude Y para a variável voar. Agora, a gente vai ter que diminuir os valores da variável voar. Então, lá dentro do bloco de variáveis ainda, existe uma função chamada adicione à variável voar o valor 1. Do jeito que esta função está, ela sempre vai adicionar mais 1 à variável voar. Então, por acaso, como a variável voar começou com -2, se você somar -2 com 1, então ela vai para -1. E depois 0, e depois 1, 2, 3, 4 e 5 e assim por diante. Mas se eu trocar aqui o valor de 1 para -1, ele vai acabar adicionando os valores negativos. Então, como a variável voar está para -2,
Então, na próxima vez que isso aqui executar, ele vai para -3, -4, -5 e assim por diante. E depois, com a nossa variável voar já alterada, ele vai acabar salvando dentro do nosso y do personagem, que é exatamente o y que controla a altura que o nosso personagem está. Nós também não podemos nos esquecer de inicializarmos a posição em que o morcego será inicializado dentro do cenário. Então, para isso, dentro do bloco de movimento, eu irei colocar mais ou menos o morcego aqui e eu irei adicionar esta função aqui. Vá para x valendo -175 e y igual a 15. Então, toda vez que o jogo for inicializado, ele vai ficar exatamente nessa posição. Então, agora sim, vamos ver como é que está funcionando o nosso jogo. Apenas clicando aqui na bandeirinha verde, olha só, aos poucos o nosso morcego ele vai caindo para o chão. E se eu inicializar de novo, olha só, ele continua naquela posição que eu tinha colocado e aos poucos ele vai caindo para o chão. E é exatamente isso o que a gente queria. Bom, agora vamos criar o bater de asas do nosso personagem. Para isso, vamos lá dentro do bloco de eventos e iremos selecionar a função quando a tecla espaço for pressionada. Bom, o que deverá acontecer? Quando a tecla espaço for pressionada, a variável voar ela vai ser aumentada em algum valor. Por exemplo, ela vai ser adicionada na variável voar, por exemplo, um valor 6. Então, toda vez que o espaço for pressionado, o 6 será adicionado na variável voar. Então, se eu apertar uma vez, vai ser adicionado 6 e depois, se eu apertar de novo, ela vai ser adicionado mais 6. Então, no total, estará valendo 12. Então, para isso, nós iremos lá dentro do bloco de variáveis e iremos selecionar a função adicione, que por padrão vem 1, a variável voar. Eu irei trocar 1 e irei colocar um valor 6. Bom, agora sim, vamos ver como é que está funcionando o nosso jogo até agora. Clicando na bandeirinha verde para executá-lo, eu vou apertar a tecla espaço. Olha só, você percebe que o nosso morcego ele dá um leve salto, porém ainda não é o suficiente para dar a sensação de que ele está voando. Do jeito que está aqui, parece que ele está muito pesado. Então eu vou fazer algumas modificações aqui no nosso código. Primeiro, eu irei trocar esta função aqui, mude y para voar. Em vez de colocar a função mude y para voar, eu irei colocar esta função aqui, que seria adicione 10 a y, que no caso do 10 eu irei colocar a variável voar. Por que eu troquei a função mude para adicione? Porque o adicionar significa que eu irei aumentando gradativamente o valor a y. E o mude quer dizer que eu vou mudar diretamente esse valor. E eu vou alterar este valor aqui do adicione -1 a variável voar para meio. Bom, agora vamos testar como é que está funcionando o nosso jogo até agora. Vamos clicar aqui na bandeirinha verde para inicializá-lo. Olha só, quando eu apertar a tecla espaço, parece que agora o nosso morcego está mais leve e parece que agora ele consegue voar melhor. Quando eu aperto a tecla espaço, ele dá uns leves saltinhos que acabam dando a ilusão, né, de que o nosso morcego está realmente voando. Bom, agora eu vou parar aqui o nosso jogo e era isso que eu tinha para apresentar para vocês nesta terceira videoaula. E na próxima videoaula eu vou estar mostrando para vocês o que deverá acontecer quando o nosso morcego tocar em algum desses canos aqui. Bom, até a próxima videoaula, pessoal. Até mais.